isso, o que seria trabalhar com a inteligência emocional? Olha, a Amália está dizendo que era o sonho dela receber mensagem de carro, minha gente. Quem sabe? Tá voltando, Amália. Muito obrigada pelo carinho, Amália. Bom, vamos lá para agora papo sério. O que é inteligência emocional? Para que você entenda que você está aí nos acompanhando, a mim, o Jax, para que você entenda o que é inteligência emocional, primeiro você precisa entender o que é emoções. Jax, se você fizer perguntas para todas estas pessoas que estão nos seguindo agora, nos acompanhando nesta live, o que é emoção, a maioria das pessoas vai te responder da seguinte forma: ah, emoção é o que eu sinto. É o que você sente? Segura essa, vai prestando atenção que eu vou dizendo para vocês, viu? E a emoção é o que você sente. Então, se eu pegar um martelo, só um minutinho, tá dando, pronto. Se eu pegar um martelo e o martelo reflexo e eu bater no seu joelho, você vai sentir. Sim, Jax, você vai sentir? Sim, muito. Com certeza. Você vai sentir. O que você sentiu é emoção? É dor. É uma dor. É físico. Ok, pronto. Então, emoção não é o que você sente. Confere? Emoção não é o que você sente. Agora eu vou contar uma história para você, para que você entenda o que é emoção. E automaticamente, quando você estiver ouvindo esta história, você vai correlacionando com a sua vida aí, em momento de pandemia nesta quarentena. Ok? Vamos entender o que é emoção para que você entenda o que é inteligência emocional e como você deverá utilizar esta inteligência emocional nesse momento difícil a qual o mundo inteiro está passando. Vamos lá. Era uma vez um homem. Este homem estava no momento de pandemia, mas ele resolveu fazer uma caminhada na praia. E quando ele estava caminhando na praia, ele olhou para o mar e disse: o mar está me quero dar uma voltinha no mar. E ele resolveu nadar neste mar. Ele precisou nadar para poder dar uma relaxada, porque o tempo, o momento está muito, muito difícil. Mas quando ele estava relaxando, no momento ápice do seu relaxamento, ele começa a observar algo se aproximando dele. Um objeto, um corpo, algo se aproximando dele. O coração dele começa a disparar, ok? E ele olha e vai se aproximando. E algo vai se aproximando cada vez mais dele e ele está em alto mar. Ele identifica, é um tubarão. Tá ferrado, não tá não, Jax? Hein? Um tubarão em alto mar sozinho. O que acontece com o cérebro, com o seu cérebro, quando você está em situação de perigo? Tubarão, 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 perigo, perigo, perigo. Coronavírus, coronavírus. Pandemia, pandemia, pandemia. Quarentena, quarentena. Automaticamente, o seu cérebro, ele é biocomputacional. O seu cérebro, quando ele recebe a informação de perigo, ele manda informações para toda a parte do seu corpo. Ele diz: perigo, 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 perigo. E o seu corpo desenvolve um processo computacional. O que acontece? As suas pupilas, elas se sobressaltam, ok? O seu intestino para de peristaltar, ou seja, quem estiver com o intestino cheio, solta. Quem estiver com a bexiga cheia, solta. Você que está aí no coronavírus, que já teve uma diarreia, tá? Tranquilo, tá? Tranquilo. Não precisa se apavorar, tá? Não se precisa se apavorar. Procura um médico, sim, mas não precisa se apavorar. Porque é a reação do próprio corpo em relação à situação de perigo, uma ordem enviada do cérebro para as partes do corpo. Então, vamos lá. Pupila, ela dilata, o intestino para de peristaltar, se ele estiver cheio, ele solta, se a bexiga estiver cheia, ela solta. O seu estômago para de produzir ácido, ok? E o que acontece? Você fica pálido. O sangue que está no seu rosto, ele desaparece e vai para os membros, grandes membros, que seriam braços, pernas e costas. Para quê? Para que você se defenda.
Se o rapaz está lá e tem um tubarão, ele tem que se movimentar para poder sair de lá. Se você está em momento de pandemia, o que é que você tem? Eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair. É uma reação do seu corpo de fuga. Você não quer ficar ali. Beleza? Segurou essa? E outros processos de reações no nosso corpo acontecem, além dos que eu já falei agora, tá? Tudo isso, Jax, em menos de meio segundo. E tudo isto que eu falei para você são emoções. Agora, o que é inteligência emocional, respondendo a sua pergunta? Inteligência emocional é a capacidade que o indivíduo tem de gerenciar estas emoções. Como é que o indivíduo vai gerenciar estas emoções em tempo de pandemia? Tendo o autoconhecimento. Eu preciso conhecer as minhas emoções para dizer, calma, Adriana, tu tá se estressando demais, também não é assim. Respira fundo 3 vezes. Vamos, respira fundo. Vai ler, vai fazer um exercício, vai fazer uma caminhada, faz outra coisa. Senão tu vai pirar. Ter autocontrole. Eu posso controlar todas as minhas emoções? Não. Não posso controlar todas as minhas emoções. Por que eu não posso? Porque nós não controlamos emoções. Nós controlamos comportamentos que alteram as nossas emoções. Então, o rapaz que está lá, no meio do mar, tem um tubarão. Qual é o comportamento que ele vai alterar? Calma, não se mexe, nem respira, fica paralisado. O tubarão vai passar. Se se mexer, é pior. Então, para. Fica em casa, usa máscara, usa álcool gel. Se você se mexer, é pior. Não é hora, não é o momento. E você tem que mandar essa ordem para o seu cérebro. Quando você tem o autoconhecimento das suas emoções, você aprende a controlar os seus comportamentos que alteram as suas emoções. Consequentemente, você aprende a ter habilidade de convivência entre os seus, empatia, porque começa a entender o outro, por que o outro está estressado, eu também estou estressado, eu estou entendendo o outro, ter empatia com o outro, e motivação. A casa vai ficar mais feliz, porque se você está equilibrado, consegue equilibrar o outro, a casa fica mais feliz. Ótimo. Mas melhor explicado do que isso não é possível. Porque Não é? ficou bem claro para todas as pessoas a importância de você conhecer a inteligência emocional e conhecer principalmente o que são as emoções. E você deu um show aí de explicação. E por que isso é tão importante nesse período de agora, nesse período de pandemia? Esse é muito importante justamente porque faz com que você tenha um autoconhecimento, porque a partir de quando eu retorno para a minha casa, eu retorno para o meu habitat, eu tenho um encontro maior comigo. Eu me olho mais no espelho, eu olho mais para o outro que está comigo, eu observo mais o comportamento do outro, eu aprendo não só a amar, eu descubro que eu não só amo, mas eu preciso aprender a saber amar o outro. Aí vem a empatia. Eu aprendo a ter habilidade com os meus e eu começo a me reconhecer, puxa vida, eu estava falhando nisso, era tão simples o que eu poderia resolver com meu filho, com minha esposa, e eu não estava vendo porque eu estava com um pensamento acelerado no meu trabalho. Jax, nós temos 75 mil pensamentos por dia, 3 mil pensamentos por hora, tá? 50 pensamentos por minutos. Cada pensamento que eu tenho, eu gero um sentimento e eu gero uma emoção consequentemente, beleza? Então, se eu estou dentro de casa e eu não tenho inteligência emocional, eu vou desequilibrar isso. Por quê? Eu já tenho 75 mil pensamentos por dia. Passando o dia inteiro recebendo esses pensamentos negativos. Eu ligo a TV, pensamento negativo. Rádio, pensamento negativo. Eu ligo lá as redes sociais, informações negativas e vão bombardeando. Você que está o dia inteiro na Sky, assistindo tudo sobre coronavírus, o dia inteiro na televisão, escolhe um horário. Quer saber da notícia do dia? Escolhe um jornal. Pronto. Escolhe uma rede social, pronto. Você fica ouvindo toda hora, você vai aumentar a quantidade desses pensamentos, você vai desgastar-se mentalmente e vai te causar ansiedade, depressão e a culpa inicial é sua.
É sua, porque principalmente agora que você está sabendo, viu? Ok? Viu, Delma? Viu? Olha lá as meninas que estão aí, o pessoal que está ali, ok? Principalmente vocês que estão sabendo agora, tá, Maria Auxiliadora? Principalmente vocês, porque agora você tem consciência disso e você vai aprender a controlar. Desliga essa televisão, porque senão você vai, ó, pirar. Ei, Jax, deixa eu te contar uma história. Eu até anotei aqui para poder conversar com você. Olha só, você sabia que pesquisadores, eles fizeram uma pesquisa sobre confinamento dos pessoas que viviam em solitárias, né, na prisão em solitárias. E deixa eu procurar aqui o que foi mais ou menos que eu deixei aqui para vocês, do confinamento. Só um minutinho. Eles viviam em confinamento e o que aconteceu? Nessa pesquisa que eles fizeram com vários prisioneiros na solitária, que foi feito por Crandy Hannon, professor de psicologia da Universidade da Califórnia de Santa Cruz. O que é que ele descobriu? Que a primeira consequência do confinamento foi retração. Eles ficavam retraídos. Depois eles ficavam hipersensíveis a sons e a imagens. Talvez você esteja em casa, você deve estar dizendo, minha gente, não aguenta esse som, desliga essa televisão está muito alta. E alguém do teu lado vai dizer assim, oxe, mas tu sempre ouviu televisão agora, por que agora tu tá reclamando? Então tu vai se sentir retraído, vai sentir hipersensibilidade aos sons e imagens, ficar um pouco paranoico, tá? Mais propensos à violência, a alucinações e o que é mais terrível. Se você não fizer atividades físicas na sua casa, se você não procurar fazer os afazeres da sua casa, ler, escrever, estudar, fazer o que for, você vai chegar na pior fase do confinamento, que é o suicídio. Na pesquisa que foi realizada com esses prisioneiros, metade deles haviam cometido suicídios. E que isto é grave, os profissionais de Teresina sabem disso, os médicos sabem disso, talvez seja por isso que bloquearam agora, para que ninguém vá às ruas, porque eu não sei se você que está aí, viu, Paulo? O Paulo Bonfim está aí conosco, não sei se você que está aí sabe, mas Teresina é o estado que tem o maior índice de suicídio. Já vieram pesquisadores até de fora do país pesquisar para saber o que estava acontecendo com Teresina. Então, eles estão em alerta sobre isso. A diferença é que não se pode divulgar sobre suicídio. Tá? Respondido? Com toda certeza. Daí a importância de você saber controlar as suas emoções, controlar tudo que você vê nesse período de agora, não é? Inclusive, Jax, deixa eu te informar, as pessoas até reclamam, não, eu vou ter que ler, vou ter que estudar, eu não aguento mais essas lives. Mas aí o que eu vou contar para você, a importância que é essas lives de músicas, tá? A importância que é você ler, você escrever. Olha só, nos Estados Unidos, o Dr. David, neurologista, ele escolheu 678 freiras no ano de 1986 e ele fez uma pesquisa com o cérebro delas. Elas deveriam ter mais de 75 anos. Ele escolheu esse cérebro e o que ele descobriu? Ele descobriu que o cérebro destas freiras, tá? Eles tinham em seu DNA o Alzheimer, ok? Mas ele não conseguia entender por que elas tinham Alzheimer e elas não transpareceram isso. O Alzheimer não desencadeou nelas. Por quê? Ele queria entender. E ele entendeu que também elas tinham tendência a infarto cerebral. Tá bom? E ele, pesquisando, ele verificou que nessas 678 freiras, todas elas tinham o hábito da leitura, de escrever, faziam atividades físicas, não fumavam, não bebiam, a não ser um cálice de vinho, tá? Usavam na sua alimentação vitamina B9, o ácido fólico, e ouviam músicas. Então, minha gente, aproveitem esse confinamento, esta quarentena para evoluir. Você só vai estar se ajudando.
Beleza? Aproveitar essa oportunidade. Ó. Você falou muito bem. Tem muita gente que está reclamando. Eu não aguento mais live, eu não aguento mais ficar em casa, eu não aguento mais isso, aquilo, outro. Mas o que você falou aqui é exatamente isso. Porque se você não saber se controlar, se você não ter uma autoconfiança, fé também, para poder passar por todo esse momento, resiliência, essa capacidade de passar por todo esse problema, esses problemas que todos nós estamos enfrentando, então você vai começar a sentir problemas muito ruins, né? Então é muito complicado. Outra coisa, sabe o que é, Jax? As pessoas também estão reclamando que estão dormindo a qualquer hora. Tem gente que não está dormindo mais nem as 8 horas necessárias para o descanso. Não é verdade? Aí é que eu te trago mais uma novidade. Teve um radialista... Eita, vai entrar minha vez agora. Já dá um coque no teu cérebro aí. Tá bom? Então, olha só. E aí eu toco em você mesmo, viu? Que você tem toda a voz, tem todo o potencial desse cara bem aqui. É um radialista, ele é paulista da Jovem Pan, radialista da Jovem Pan. No dia 30 de junho de 1993, ele resolveu ficar 99 horas e 43 minutos no ar para saber qual seria a reação dele. Nos primeiros momentos a qual ele não conseguia dormir, ou seja, ele já não dormia mais às 8 horas, que é o que muita gente não está mais dormindo às 8 horas, começou a ter falhas na atenção, falta de memória. Você que está aí que deve dizer assim, minha gente, eu acho que eu tô ficando pirada, eu boto um negócio no lugar, depois eu não sei mais onde foi que eu botei meu óculos, onde foi que eu botei meu óculos, e sai procurando onde é que tá o óculos. Pois é, ó, não dormir bem, falhas na atenção, falta de memória, diminuir a coordenação motora, ok? Ele chegava a morder, chegava a estar no momento, ele mordia, pegou um cacuete, ele mordia o lábio quando ele falava, a adrenalina dele aumentou, ele teve úlceras nervosas, taque cardíaco, músculos tensos e cãibras. Por quê? O sangue teve dificuldade de entrar nos músculos e levar oxigênio para o cérebro. Olha só, a importância do sono, a importância do descanso, né, Adriana? Coloca o horário, vou dormir tal hora à noite, vou acordar tal hora. Eu não estou conseguindo. Vai conseguir. Só não liga a televisão. Não deixa a televisão ligada não, porque o teu cérebro já está bombardeado de informações, ele já está cansado, tá? O nosso cérebro, ele absorve 20% da nossa energia normalmente, naturalmente. Você está dormindo e o seu cérebro está acordado, como se tivesse na nossa cabecinha uma lâmpada acesa o tempo todo. É verdade. Inclusive, a Mari até perguntou aí se tem como controlar esse sono. Eu geralmente, eu vou dar minha dica. Porque eu durmo tarde mesmo, desde antes da pandemia. Mas eu gosto de ouvir música relaxante, eu gosto de fazer uma meditação. Às vezes eu leio um capítulo de um livro, às vezes eu escuto uma música bem calminha para eu poder relaxar. Porque se eu for ver algum programa, ou algum jornal, alguma coisa que vai mexer comigo, eu vou ficar com aquela ansiedade. Muitas vezes eu vou sonhar sobre aquilo, não vou dormir bem, vou ter até pesadelos, às vezes acontece. Uma outra dica que eu faço é ter uma alimentação leve antes de dormir também, que ajuda bastante. Falando de alimentação, teve até alguém que falou aqui, ó, a Kátia. Alimentação, como fazer para parar de querer fazer coisas e comer? Tá comendo muito, né, Kátia? Aí eu aconselho, você entra em contato com a nutricionista, ela vai horários de alimentação e você aqui comigo na inteligência emocional vai aprender a controlar os teus comportamentos. Eu não posso comer nesse horário, eu posso comer nesse horário. Comportamentos para alterar suas emoções, que no caso aí seria ansiedade, vontade de comer, tá? Nutricionista. Ótimo, excelente. Procurar os profissionais aí de cada área. Mas nesse momento, falando nisso, tem muita gente que está muito ansioso, né, Adriana? Como que lidar com essa questão da ansiedade? E eu conheço várias pessoas que estão, por conta, às vezes, até de não ter muita coisa para fazer, ou de ter muita coisa para fazer, porque saiu daquela rotina, como nós temos o tema que mudou totalmente os hábitos. Então, criou-se essa ansiedade,
esse novo normal que a gente tem que entrar agora e está tudo diferente. Como que tem que lidar com isso? Nós já até ouvimos muitas entrevistas de psicólogos nos falando, nos orientando que nós devemos o quê? Exercícios. Primeiro, né, que nós já até falamos, a questão do sono, ele é importante, uma boa alimentação é importante, então você vai procurar o nutricionista, tá? Aí o que você vai precisar? Fazer exercícios físicos. As psicólogas aí nas entrevistas, os psicólogos falam muito, exercício físico é fundamental. Atividades em casa, coloca a tua vida mais alegre. Eu tenho algumas amigas que estão entrando em crise de ansiedade, mas sabe por quê, Jax? Vão limpar a casa parecendo uma gata borralheira. Olha, aqui em casa as pessoas até ficam rindo. Eu tomo um bom banho, aquela minha roupa que eu usava para sair, eu tô colocando dentro de casa. Tem dia que minhas amigas ligam, eu estou de vestido longo, tá, meu amor? Eu coloco uma roupa legal e vou fazer as atividades na minha casa. Vou lavar, vou cozinhar, vou fazer as coisas. Gente, gata barrolheira, porque se você pode ser rainha... Olha, para que exemplo melhor do que aquelas mulheres chiques na televisão, né, Jax? Cozinhando, não suja nada, toquinha na cabeça, mãozinha toda linda, né? Cozinhando. Então, isso. Se você não cuidar de você, você vai cair nesta crise de ansiedade, porque, já voltando ao início da nossa conversa, o nosso cérebro, quando ele ouve perigo, 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 ele vai desencadear muitas reações em você. Então, você já está sendo bombardeado por essas reações e você precisa agora mudar os seus comportamentos para alterar suas emoções. Por isso que o José Luiz faz uma pergunta aqui. Tem como eu manter a minha mente mais tranquila nesse período de medo e incerteza? Eu acho que você já até respondeu, né, com relação a isso. E você também respondeu, você falou sobre a questão da meditação. Eu gosto muito da questão da meditação, andei estudando um pouco sobre isso, e realmente ela faz você... O que a neurociência fala? Ele diz o seguinte, que a meditação nada mais é do que aquele momento entre o sono e a realidade. E quando você está entre o sono e a realidade, o teu cérebro, é bem aí nesse ponto que o teu cérebro relaxa. Entendeu? Por isso que Buda, né, e outros seguidores deles, eles conseguiram o equilíbrio mental. Entraram para a história, né? Verdade. É verdade. Nós temos já perguntas. Eu tenho outras. Essa live vai ser pequena para tantas perguntas. O Alexandre falou o seguinte: minha esposa tem muita ansiedade, mas ela não quer procurar um profissional competente. O que é que eu faço? Como é que eu vou ajudar essa esposa? Eita, que sério. O primeiro passo seria procurar um profissional, né? Não tem como, um profissional nada melhor do que um psicólogo para poder orientar você. Mas, se até então você não está conseguindo convencê-la, primeiro passo nessa pandemia, já voltando àquela questão anterior lá que nós já falamos aqui, né, Jackson? Desliga a televisão, coloca uma live, vai dançar com a tua mulher, tá? Quando você for fazer caminhada, traz uma rosa para ela, tá bom? Diz o tanto que você a ama, porque o cérebro da gente adora receber carinho, adora receber amor. Por quê? Deixa eu te falar. O nosso cérebro, na verdade... Aí eu já trago novidades para vocês. 5% dos nossos pensamentos, eles são conscientes. 95% dos nossos pensamentos, eles são inconscientes. Eles são automáticos. Então, ainda que eu não queira, ainda que você não queira, a sua esposa vai estar agindo ainda no processo automático. É como se o cérebro dela ainda estivesse dizendo assim, você tem que trabalhar, você tem que fazer isso. Ou se ela não trabalha, se ela está em casa, o seu cérebro vai dizer assim, por que essas pessoas estão todas aqui? Não é para estar todo mundo aqui, tá te atrapalhando no teu trabalho, tá te atrapalhando você estudar, tá te atrapalhando fazer as tuas coisas. Então, o nosso cérebro, ele tem falsas memórias. E quando ele começa a ativar, na verdade, essas falsas memórias, ele pode causar uma ansiedade muito grande. O que seriam essas falsas memórias? Já prevendo que alguém ia fazer essa pergunta, ok? Deixa eu só dizer, vou citar um exemplo. Pesquisadores, eles fizeram uma pesquisa com pessoas que visitavam a Disney, tá? E pegaram um número de pessoas e começaram a
a bombardear falsas memórias nessas pessoas. Elas chegaram e disseram o seguinte: oi, você vai entrar na Disney agora? Você está muito feliz? Tem as princesas da Disney? Ele diz, sim, estou muito feliz. Então vamos fazer o seguinte, eu tenho certeza que você vai se encontrar com o coelho Pernalonga. Aí ele diz, na volta, quando você voltar, me diz aí como foi o encontro com o coelho Pernalonga. E as pessoas foram. Incrivelmente, com um número muito grande de pessoas, 1/4 encontraram um coelho Pernalonga. 62% chegaram a apertar a mão do coelho Pernalonga. 46% abraçaram o coelho. Este encontro não deveria ter acontecido. Você sabe por quê, Jackson? Sabe por quê? Não. Porque o coelho Pernalonga não é um personagem da Disney. Ele não poderia estar lá. Entendeu? Então, se o nosso cérebro ele capta essas falsas memórias e que é perigoso, por quê? Porque aí vem toda aquela questão do preconceito e do bullying, a gente trazendo agora para o nosso dia a dia, que muitas pessoas estão desencadeando esse preconceito, esse bullying, vem aí. Porque no sistema fragilizado que nós estamos, o que acontece? As falsas memórias começam a brotar, né? E o que é que você poderia fazer com a sua esposa? Colocar, se tiver que ter falsas memórias positivas, né? Que só em falar falsa já não é legal, né? Já não é legal. Mas a gente pode criar, por exemplo, o que a gente faz com criança? A gente conta historinhas. A gente conta historinhas positivas quando quer que a criança execute alguma coisa, ou faça alguma coisa, ou desenvolva alguma habilidade. As escolas usam histórias para isso, contos, fábulas, porque o nosso cérebro, ele aprende mais rápido e melhor através de fábulas, de contos, metáforas. Conseguiram compreender? Então use com a sua esposa metáfora, fábula, tá? Lembra, amor, do dia que a gente se encontrou? Eita, mas foi bom. Onde foi mesmo que a gente se encontrou? Ah, a gente se encontrou naquela festa. Não, porque você não observou? No dia daquela festa tinha uma lua maravilhosa. E coloca o encanto naquela situação, porque aí você vai tirar ela daquele pensamento negativo e vai transmitir para uma realidade que foi realidade, só que você ressignifica e traz a ela boas lembranças. Boas lembranças. Tá, ok. Eu não consigo contar fábula, vai para os álbuns de fotografias e seleciona só os melhores momentos. Aí tu não vai estar implantando falsas memórias, você vai estar implantando memórias reais e que vai ativar para livrá-la da ansiedade. Essa sua ideia aí, essa sua dica X de ver fotos, é uma coisa que eu faço muito de vez em quando. Eu tenho álbuns, né, antigos, quando eu tenho um saudosismo, eu quero lembrar de algo interessante, eu vejo essas fotos antigas, eu vou rir da minha cara, como é que eu era, daquele momento, aí eu vou achar interessante, eu vou relembrar aquilo ali, aí às vezes eu tiro a foto do álbum, mando para aquela pessoa, ela, nossa, como que a gente era diferente. Incrível como a pessoa muda até o jeito dela durante o dia, né? Completamente por conta de uma imagem, porque ela relembrou, ativou a memória afetiva. Isso é interessante demais, né? Show, dica X. O LIV, que é Laboratório de Inteligência de Vida, a qual eu sou professora, nós estamos desenvolvendo aí há 2 semanas com crianças, na verdade adolescentes, que é do ensino fundamental e do ensino médio, nós estamos fazendo com que eles façam vídeos de declaração de amor para alguém da sua família que está convivendo. E o que eles estão descobrindo, por exemplo, teve um aluno que fez para o irmão dele disse que, tia, meu irmão chorou. Eu disse, e por que seu irmão chorou de alegria? Tia, eu não consegui entender se era alegria ou tristeza. Ele disse para mim que não sabia que eu amava ele achava que eu não gostava dele. Então é isso. Ou seja, o irmão dele estava criando uma falsa memória, talvez porque ele não fosse uma pessoa muito amorosa, ou talvez porque ele não soubesse demonstrar as emoções dele para o irmão, e aí ele vai criando uma falsa memória, ele não gosta de mim, ele tem inveja de mim, ele compete comigo, aí ele vai criando e vai bombardeando que isto não é legal. Por quê, Jax? Por quê? Aí a gente entra em outro contexto.
quando eu vejo, quando eu olho para você, ou seja, estou vendo uma situação da minha esposa ou do meu irmão comigo, que acontece? Eu vejo, mas entre o que eu vejo e a minha retina, tá? Existe um ponto cego. O que eu ouço até chegar onde deve chegar, existe um ponto cego, que eu não vou adentrar aqui nos nomes técnicos, talvez as pessoas não entendam. Na aula de inteligência emocional eu uso os pontos técnicos e a gente estuda todo o cérebro humano, tá? Como córtex frontal e etc, tá bom? Amígdala e etc. Mas vamos lá. Então, entre o que você vê até lá, você tem um ponto cego. Entre o que você ouve até chegar, tem um ponto cego. O que seria isso? Eu vejo você e até chegar onde chegar, nesse ponto cego, que eles chamam de buraco negro, tá? Buraco negro, eu encaixo na visão que eu tenho as minhas crenças limitantes, as minhas experiências. Você já viu, já até fiz um teste já com os meus alunos, que andou circulando pela internet um tênis, que depois até tu pode postar lá no teu Instagram, se quiser. É um tênis que quando as pessoas olham para esse tênis, alguns dizem que o tênis é rosa, outros dizem que o tênis é verde, outros dizem que o tênis é cinza. Por quê? Aí até eu quero entender como é que eu tô vendo rosa e você tá vendo verde, como é isso? Como é que você tá vendo cinza? Porque na hora que eu vejo, nesse buraco negro eu completo. Qual a cor que eu mais gosto? Qual é a cor que foi mais colocada na minha cabeça, porque eu sou mulher? Rosa, 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 rosa. Interessante. E na aula de Live com os adolescentes, usando a inteligência emocional, nós usamos várias ferramentas e testes para eles desenvolver o intelecto. Hoje, todas as escolas de Teresina estão começando a abraçar o Live para que eles usem a lógica e o emocional para poder solucionar os seus problemas, o socioemocional. Verdade. Mais alguma pergunta? Não, sensacional essa sua explicação. Se alguém tiver mais dúvidas, gente, deixa aqui, porque pode ser que depois a Adriana responda, se tiver tempo. Nós temos aí alguns minutos ainda. E está sensacional. Coraçãozinho na tela, compartilhe com como que dá o nome desse negocinho que dá ao lado da carinha? É um telegramazinho, é um aviãozinho, manda para os teus amigos assistirem, as pessoas que precisam ouvir essas dicas, porque estão fantásticas, da Adriana, cara. E ela tem uma disponibilidade pequenininha, então ela tirou esse tempo para nos dar várias dicas legais. Adriana, mas com relação às pessoas que estão muito atarefadas nesse momento, estão dentro de casa, tem muita gente que está muito atarefada. Eu vi uma matéria de uma senhora que ela disse que está trabalhando mais agora do que antes. Porque tem que cuidar da casa, tem que fazer comida, tem que cuidar das crianças, aí tem a aula virtual dos filhos, e aí tem que cuidar do sei de que mais lá, e aí diz que está ficando de uma forma. Então, como lidar com esse momento também, com tantas atividades, com a cabeça chafurdada, como a gente fala aqui no Piauí, com tanta informação? Verdade. Deixa eu te dizer, até eu que trabalho com inteligência emocional, mas só que eu tenho um autoconhecimento sobre a minha pessoa e consegui controlar isso, eu também sofri o que essa senhora sofreu. Nas primeiras semanas eu chorei, eu tive crise, era muita coisa, era lavar, não tem mais secretária, não tem mais passadeira, né? Não tem mais professora de reforço, eu tinha que dar aula em casa, de um lado, um filho assistindo a aula dele, do outro lado, a outra filha assistindo a aula dele, entrando dentro da minha aula para fazer uma pergunta de uma dúvida, eu tentando controlar isso, o fogão, a comida ali, a roupa ali, no instantinho que tinha 10 segundos eu ia lá, botava o arroz, voltava de novo, linda! Né? O que acontece? Primeiro, você tem que determinar uma meta. O que você quer? Você está querendo organizar a sua vida em casa? Meta, vou organizar. Faça um planejamento. Se não dá para você fazer naquele horário, determine o horário que você deve realizar as suas tarefas. Por exemplo, no meu caso, pela manhã não dá, eu vi que eu vou ficar pirada. Então, o que eu fiz? Eu faço o jantar e o almoço do outro dia à noite, ou no final da tarde, quando eu termino de lecionar. Eu arrumo a minha casa, eu vou varrer, vou lavar as louças, as roupas, vou estender à tarde, porque pela manhã eu estou o quê? Eu estou lecionando, eu estou trabalhando, os meus filhos estão estudando.
Se você tiver uma meta, determinar uma meta, onde é que você quer chegar, fazer o seu planejamento e focar no seu planejamento, você consegue. Hoje eu tenho o final de semana, quando alguém quer fazer alguma coisa, eu digo, olha, o final de semana eu não faço nada. Deixei tudo congelado na geladeira. Quem quiser esquente, tem creme, tem bolo, tem tudo. Vou ficar deitada aqui fazendo as minhas leituras, o meu exercício, o que eu estiver a fim de fazer. Então você precisa determinar, porque senão você vai pirar mesmo. Porque até as nossas secretárias domésticas tinham um final de semana para ir para casa para relaxar. E muitas mulheres nem o final de semana estão tendo, mulheres e homens, né? Porque está todo mundo muito ativo dentro de casa. Inclusive, tem uma pergunta aqui, já focado nisso aí, da Edna Maria. Ela disse assim, Adriana, mas quando você é uma pessoa extremamente proativa, mas na quarentena você está cheia de coisas para fazer, na verdade, as mesmas coisas de antes, mas aí não consegue fazer, porque você fica adiando, a questão da procrastinação. Não, eu faço segunda, aí vai adiando, e lotado de coisas. Conheço gente assim. Aí a gente adentra aí, por que as pessoas não mudam? Por que você não está conseguindo mudar? Por que algumas pessoas não estão conseguindo mudar na quarentena? Por que as pessoas estão indo para a rua, não estão conseguindo ouvir, não estão conseguindo mudar? Procrastinar. Passaram a vida inteira não tendo meta, fazendo planejamento e nem mantendo foco. Começa a procrastinar. Amanhã eu resolvo, amanhã eu faço. Ah, hoje não tem coronavírus não, isso aí é só conversa. Amanhã pode ser, mas hoje não. Então nunca hoje não. Eu costumo dizer que é a música da manhã. Amanhã será um lindo dia, na força e na alegria. Só amanhã. Não existe hoje. Só que acontece que agora, esta situação da pandemia nos exige o hoje e nos alerta. Não existe o segundo seguinte. Amanhã eu, o Jax, ou quem quer que for que esteja ao nosso redor pode não estar aqui. Está muito claro para a gente isso agora. Não existe o segundo seguinte, existe o hoje. Então, se doe, faça o melhor no hoje, se organize no hoje. O que acontece? As pessoas começam a procrastinar, a maledicência, ou seja, pensamentos negativos e transferências desses pensamentos. Não fui eu que disse, não, foi fulano que disse. Transferindo esta responsabilidade. Eximir-se de culpa, terceirizar que a culpa nunca é sua, a culpa é do outro. Querer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu tenho tudo isso, eu vou fazer... Olha, o seu cérebro não consegue, você vai cansar, você vai entrar em exaustão. Ninguém faz nada ao mesmo tempo. Deu para fazer hoje? Bem, não deu? Aí sim, você coloca para amanhã. Agora, você pode dividir em etapas. Hoje eu vou lavar a roupa, hoje eu não vou lavar a roupa. Amanhã é que eu vou engomar. Não vou fazer tudo ao mesmo tempo não, porque você vai se desgastar. Aí você vai entrar no drama. Se você se desgastar, você vai entrar no drama. Qual é o drama? Ninguém gosta de mim, ninguém me ajuda. Eu tô parecendo uma secretária doméstica que eu não aguento mais. Eu entrei nesse drama, hein? Só que no conhecimento de inteligência emocional, eu parei. Opa, Adriana, para. Não é assim. Respira fundo 3 vezes. Respira fundo 3 vezes. Tenha fixação da meta e uma conversa interna. Vai conversar contigo mesmo. Te isola, vai conversar. Vem cá, moça, tá certo o que você está fazendo? Você tá estressado, tá estressando todo mundo? Se deu para fazer bem, se não deu, não deu. Quem não estiver entendendo tem que entender agora. Conseguiu compreender? E aí, quando você entra nesse drama, você vai cair mais pro fundo do poço, a impaciência, né? Começa a atropelar pessoas, tá? Não deixa com que as outras pessoas terminem a sua ideia, você já corta logo, você não quer saber, e você passa a viver de promessas. Amanhã eu resolvo, amanhã eu faço. Aí, ó, foi pro estado inicial, do início fechou no fim, ó, procrastinar promessas. Pronto. Show de bola. Adriana, nós temos muitos assuntos ainda para tratar. Nós temos ainda 7 minutos para fechar. Eu quero te perguntar o seguinte. Nesses 7 minutos. Calma aí. Eu quero perguntar o seguinte. Pessoal, vocês que estão aqui, vocês estão gostando da live? Diga aí sim. Se vocês quiserem, a gente faz o segundo momento aqui, porque teve um probleminha no início para a Adriana entrar. E aí nós perdemos aí alguns instantes, minutinhos. Adriana, você pode ficar numa parte 2, aí a gente termina aqui esse primeiro momento. Eu posso até responder mais perguntas, né?
Exato, porque tem muitas perguntas aqui, estão mandando aqui para mim algumas perguntas aqui no meu outro celular aqui, aí eu já estou verificando aqui as perguntas, falei, não vai dar tempo de a gente ver tudo, mas a gente faz a segunda parte, ó, e o pessoal está dizendo que sim, eles vão voltar para nos assistir aí no segundo momento, porque nós temos ainda alguns assuntos para tratar, eu quero te perguntar nesse segundo momento, principalmente com relação a mulheres que estão em casa, nós sabemos, eu vi hoje isso na televisão, de que o número de violência aumentou consideravelmente. Por conta que tem pessoas que não estão se suportando. Elas não estão conseguindo se aguentar de forma da esposa com o marido, é briga, é confusão. Infelizmente, algumas situações estão focadas na violência, estão partindo mesmo para essa parte da violência. Daqui a pouquinho você vai falar sobre isso. Eu quero que você fale também com relação a lidar com pessoas difíceis. Eu quero que você fale também um pouco mais sobre isso, porque a gente lida com tanta gente complicada. E agora, nesse momento... a Amália sabe, né, Amália? A Amália que me acompanha lá no Facebook. Às vezes a gente dá um bom dia, a pessoa diz assim, bom dia por quê? O dia não acabou? Quando terminar o dia eu digo. Meu Deus do céu. Então, assim, tem pessoas que realmente mais complicam do que simplificam. Então, eu quero saber também seu ponto de vista com relação a isso. Então, vocês que estão querendo mais, fiquem conosco. A gente vai voltar já já, no segundo momento aqui, para a Adriana responder essas perguntas. A gente vai continuar esse bate-papo que está muito legal, falar de convivência e essas outras perguntinhas aí para a gente finalizar a nossa live, tá bom? Voltem aqui já já. Adriana, aguardo você já já. Um minutinho, só para a gente finalizar, a gente volta já já. Aguarde aí, pessoal. Volta de novo para a gente ver as respostas aí que a Adriana vai dar para a gente. Vamos nós!